Fala família Rabona, a família mais chata com carro do Brasil. Hoje eu tô aqui para deixar uma pulga atrás da sua orelha. Você já parou para pensar por que você tem que se preocupar com a estética do seu carro? Eu vou te adiantar uma coisa. Se a sua resposta for aquela que eu sempre ouço, na maioria dos casos, que é para deixar ele bonito, para deixar ele valorizado, você não está errado não. Mas hoje você vai ver que isso é só um benefício, uma cortesia, um brinde, vamos colocar assim, depois de conhecer todos os benefícios, os reais motivos pelos quais você tem que se preocupar com a estética do seu carro. Então, se liga só. Bom, a estética do carro ela é dividida por partes, a parte interna, a parte externa, o motor, os vidros, enfim. E cada parte do carro tem um impacto direto na nossa vida. E eu vou te dar aqui 5 motivos pelos quais você deve se preocupar com a estética do seu carro. E eu vou dividir esses motivos pelas partes do carro, te mostrando em que área da sua vida que ela pode impactar. Então vamos lá, no primeiro motivo que você tem que se preocupar com a estética do seu carro. Bom, começando pela parte interna do carro, que tem um impacto direto na saúde. O interior de um carro não é só aquela sujeira que você aspirou, tá limpo, não. O interior de um carro ele pode ter mais de 1000 tipos de bactéria e é justamente por isso que tem um impacto direto na saúde. Cada parte do carro ali é comum você encontrar um tipo de bactéria. No volante, por exemplo, é normal você encontrar a bactéria que gera pneumonia. Na cadeirinha de criança, bebê conforto, aquele negócio ali, é normal você encontrar uma bactéria que chama coliforme fecal, que é a mesma bactéria encontrada nas fezes. Então, essas bactérias, esses mais de 1000 tipos de bactéria, atacam o sistema imunológico mais fraco, que é o caso de criança e idoso, quem tem problema respiratório, rinite, asma, enfim. É normal as pessoas ficarem mais vulneráveis dentro de um carro. E se você parar para pensar, você vive no mundo externo, todo lugar que você vai, você pega um pouquinho de bactéria e leva para dentro do carro. E eu preciso te falar que só limpar o interior de um carro não elimina essas bactérias. Por isso que é importante você se preocupar um pouco mais com a estética do seu carro na parte interna, porque isso pode melhorar muito a questão da vida das pessoas e a saúde das pessoas. O segundo motivo já está lá no motor, né? Ali é dor de cabeça para todo mundo. O motor de um carro, quando você cuida da estética dele, tem um impacto direto na economia, porque ele estraga menos. Bom, claro que ele não vai ser um motor que nunca mais vai estragar, mas existem duas situações. Quando você não cuida do motor do carro, ele começa a ressecar plástico, borracha, pelo desgaste natural do tempo. Quando você cuida, mas cuida de uma forma errada, se usar um produto muito agressivo, usar um diesel que é algo corrosivo ali, isso pode reduzir a vida útil de algumas peças, como mangueira, plástico, borracha, causa ressecamento, o motor ele precisa trabalhar às vezes em alta temperatura, às vezes não, né? Na maioria dos casos não, né? Todas as vezes ele precisa trabalhar em alta temperatura. E quando exige de uma mangueira, por exemplo, uma elasticidade para ela poder dilatar com o calor e poder ela contrair também, se ela tiver ressecada, isso pode aumentar a possibilidade de dar rachaduras e levar até possíveis vazamentos. E dependendo do vazamento, você pode condenar o motor do seu carro. Então, tá aí o motivo pelo qual você tem que se preocupar, porque o motor ele vai estragar menos e, claro, você vai ter um motor, sim, mais bonito, mais valorizado, mas principalmente com uma vida útil um pouco maior. Bom, e o terceiro motivo tem um impacto direto na questão de segurança, que é a parte dos vidros. A parte do vidro é uma coisa chata de limpar, mas tem um nível que é mais avançado ainda, quando você está na chuva. O vidro embaça por fora, ele embaça por dentro, você não consegue deixar ele no nível máximo de perfeição, mas quando você cuida dele da forma correta, remove as manchas externas, põe uma boa proteção para repelir água, esse cuidado com essa estética do vidro, pode aumentar em até 90% a visibilidade, garantindo uma segurança muito maior para quem está dirigindo. Principalmente quem já tem essa dificuldade para dirigir na chuva, quem tem problema de vista e até quem não tem problema nenhum e sente essa dificuldade de dirigir por conta da visibilidade. O quarto motivo pelo qual você tem que se preocupar é com uma parte que todo mundo gosta e todo mundo cuida, porém a maioria dos casos cuida do jeito errado, que é a parte da pintura, a parte externa do carro. Muita gente preocupa em lavar o carro 2, 3, 4 vezes na semana, mas existem 3 tipos de pessoa: a que cuida do jeito errado, a que não cuida
e a que cuida do jeito certo. E eu sempre falo que às vezes é melhor você cuidar do carro, não cuidar do carro, do que cuidar do jeito errado. Eu falo que a lavagem ela é a raiz de todo mal. É na lavagem que gera aqueles riscos circulares que a gente chama de teia de aranha. Esses riscos circulares, eles são responsáveis pela queda de brilho e pela retenção de calor. E essa retenção de calor aumenta a possibilidade do carro queimar no sol com mais facilidade. E aí o que acontece para as pessoas corrigir esse risco? Errou na lavagem, riscou o carro inteiro, vai fazer o polimento. E aí vem o segundo erro. É um erro gerando outro erro. E aí vai fazer um polimento e não sabe que cada tipo de fabricante usa um tipo de verniz no carro. Carros da Honda, Toyota, Mitsubishi, é um verniz que a gente chama de macio. Ele é mais sensível, então não pode ser usado uma agressividade muito alta na hora de fazer um polimento, como massa de polir, boina de lã, uma máquina com uma rotação, com uma pressão muito alta, nada disso pode ser usado. Já em carros como BMW, Mercedes, Porsche, que é um carro alemão, ele tem um verniz que a gente chama de um pouco mais duro, é um pouco mais resistente, vamos colocar assim. E mesmo ele suportando um pouco mais de agressividade, tem que ser criado um projeto de polimento para cada carro, para poder respeitar as limitações, mas corrigindo o que precisa corrigir de necessidade nesse carro. E outro detalhe que é importante, que às vezes seu carro não está precisando de polir, nada disso, mas aplicar sempre uma proteção. Pode ser uma cera que você consegue aplicar em casa mesmo. Descontamina a pintura, aplica essa cera, tem vídeo no canal ensinando a fazer tudo isso. Depois que você faz essa aplicação de cera, seu carro ele começa a ter mais resistência ao sol, à chuva, ele suja menos, é mais fácil de limpar quando a pintura está protegida. E quando você não cuida da forma correta, isso tem um impacto do carro queimar no sol, seu carro fica mais judiado, mais desvalorizado, e eu conheço muitas pessoas que desanimam do carro, de tão mal cuidado, de tanto um erro gerar outro, o carro está num nível de cuidado que o próprio dono do carro desanima daquele bem que só ele sabe o quanto custou para ele ter conquistado isso. O quinto motivo ele não está ligado na parte X ou Y do carro, mas ele engloba a estética de forma geral, e é quem cuida do carro. Existe aquele cara que ele cuida em casa, e existe aquele cara que ele é um profissional. E eu preciso de falar que seja você quem for, é melhor você não cuidar do que cuidar do jeito errado. Igor, mas eu sou um profissional, eu vivo de polimento. Não importa se você lava carro ou pule carro há 10, 15, 20, 30 anos. Cuidar do jeito certo é mais eficiente do que cuidar do jeito errado, sem sombra de dúvidas. Mas se você não sabe como cuidar, é melhor que não cuide. Deixa de fazer o polimento por um tempo, vai buscar informação para depois oferecer esse serviço para o seu cliente. Porque, como eu falei no decorrer desse vídeo inteiro, é melhor não cuidar do que cuidar do jeito errado. E se você é aquele cara que gosta de fazer em casa, cuida do seu carro. Você está com total razão de valorizar esse carro, mas cuida do jeito certo. E se você é aquele cara que não gosta de cuidar, nada disso, leva para um profissional ou então busque essa vontade, porque entenda que isso não é só uma questão de um carro bonitinho. Envolve várias áreas da nossa vida e por isso que é muito importante. Agora, Igor, eu não sei como que cuida nem profissionalmente, nem como hobby, é por isso que o canal existe, gente. A iniciativa de ter um canal é justamente uma forma onde a gente pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis, seja hobbyista ou seja profissional. A gente ensina e mostra como que o hobbyista pode alcançar o alto nível do seu carro em casa, e ensina profissionais técnicas novas, às vezes coisas simples, mas que ajudam muito no dia a dia dele. E para aprofundar e mais além ainda, a gente criou a Semana dos Chats com o Carro, que é um evento que acontece na internet, é totalmente de graça, você assiste de onde você quiser, no computador, no celular, enfim, é totalmente de graça. Nesse evento eu ajudo principalmente profissionais, eu conto a minha história, como que eu comecei na estética automotiva, erros que eu cometi, que eu vejo uma pancada de pessoas cometendo, empresas fechando porque cometeu esses erros que eu cometi, como que eu cuido de um carro, né, os processos que eu cuido do interior, do motor, dos vidros, enfim, o passo a passo para cuidar do carro da forma correta e como que você pode gerir seu negócio para você ter mais resultados. Então eu compartilho a minha história, erros que eu cometi e acertos que eu tive que pode ajudar você a ser mais assertivo e fazer seu negócio deslanchar. E esse evento, como eu falei, ele é de graça, você vê de onde você quiser, ele é na internet, online. Para poder participar, é só fazer sua inscrição no link que está aqui embaixo e vamos daquele jeito. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificação e não esquece de acompanhar a gente no Instagram, né, papai? E vamos junto!